bem-vindos ao Empreendedoras no Ar. Esse podcast é sobre empreendedorismo, realizado por Larissa Gignon e Lu Azevedo. Gente, diga, Lu! Sejam bem-vindos e bem-vindas. E hoje, meu tema favorito, depois de todas as mentorias com Lari, veio Rebeca e trouxe a Luz. E hoje nós trouxemos a... Leila Diane. Isso mesmo. Hoje vamos falar bastante, vamos saber um pouco, né? Como empreender e olhar para as finanças, quais são as dificuldades quando a gente empreende, né? Vamos bater um papo aqui gostoso também. A gente aprende muito sobre história, né? Eu sempre gosto de contar que a Bíblia, ela podia ter vindo só com regras básicas, mas ela vem com todas as histórias, metáforas, porque é como a gente aprende, é como isso se perpetua. Então vamos saber um pouco da história de Leila. Isso aí. E através da história dela a gente vai aprender algumas coisas e vamos usar todo o conhecimento da querida Rebeca na área de finanças, né? Pra gente poder destrinchar as dificuldades. Sabe muito, Rebeca. Obrigada. A Leila é minha marqueteira. Eu vou falar de novo, porque a Leila é minha marqueteira. Mas, como tem gente daqui pela primeira vez, vamos nos apresentar? Afinal, quem é Leila Diane? Isso aí, eu sou a Leila, né? Eu sou de Goiás, mas já moro aqui em Itajubá há 30 anos, então já me considero uma mineira. E eu posso falar já com o que eu trabalho? De Você já sim, perdeu? né? Já perdeu a oportunidade de fazer pitch de vendas? Eu nunca vi perdendo, né? Eu trabalho com semijoias, deixando as mulheres mais elegantes, lindas, há 12 anos. São peças maravilhosas e eu estou trabalhando agora numa coleção assinada por mim. Estou muito feliz de estar realizando esse sonho. E trabalho também com aromas. Eu tenho uma linha de aromas que é o que faço, eu que preparo tudo. Com o intuito de deixar a sua casa mais perfumada, mais cheirosa, né? Todos os ambientes da sua casa bem perfumada. E o meu desejo é criar memórias na sua vida, na sua família. Nossa, Arrasou, que legal. Leila. Nossa, olha que branding, né? E os aromas da Leila são maravilhosos, porque o meu marido chega em casa e fala, nossa, mas tá um cheiro bom nessa sala, tá lá o arominha da Leila. Ai, adoro ouvir isso. Imprimindo memórias. E ela imprime tanto na joia, que a joia é uma coisa eternizada, né? Verdade. E também nos cheiros. Esse aqui é um Então, Leila A memória Diane. afetiva. Vou mostrar Olha. pra cá, agora vou mostrar pra cá. Esse aqui é um Leila Diane. Gostou já, Leila, desse Não, jeito de perfeito, falar do é. brand? Fazer um Adorei. branding legal. Gente, e também temos aqui Rebeca. Diga, Rebeca Oliveira. Rebeca Oliveira. Sou consultora financeira para micro e pequenas empreendedoras. Eu ajudo você a organizar os seus negócios e as suas finanças de uma forma mais fácil e mais simples, mostrando que dinheiro e financeiro não é nada complicado como parece. Rebeca, qual que é a sua formação? Eu sou formada em comércio exterior e eu tenho um MBA em gestão de negócios e administração pela Unifei, também um mestrado que eu comecei lá na área de negócios e administração. E eu já trabalhei na indústria, no comércio, já trabalhei em empresa e depois, com toda essa experiência, eu resolvi que eu queria ajudar outras empreendedoras, outras empresárias Muito bem. na área de finanças. E isso faz toda a diferença, viu, Rebeca? Porque é a dor de qualquer empreendedor que está começando, é entender o financeiro. Tem que E- olhar pro financeiro. E a primeira live que você veio, live não, ó, podcast. Podcast. Já tá trocando. Primeiro podcast que você veio, fez muita diferença, porque eu anotei vários pontos, assim, que eu achava que eu estava certa e não estava, né? Sim. E isso fez toda a diferença. Que bom. fico Inclusive, feliz. convido os nossos ouvintes a voltarem nesse episódio, porque a gente já vai falar aqui de uma maneira mais avançada e prática. Então, voltem lá no episódio que a Rebeca veio. Não sei se foi o episódio 4, eu não lembro agora de cabeça. Vão lá, vai estar escrito, né, que o tema também é finanças. Escutem, porque tem muito conteúdo de valor lá. E eu quero começar, então, sabendo da Leila. Leila, você já nasceu no meio do empreendedorismo? Nasceu já trabalhando com semijoias ou você teve outra formação? Conta aí como que vou foi. contar um pouquinho da minha história. Meu pai e a mãe tiveram 9 filhos. Uhum. E eu sou a caçula, então o sonho do meu pai era que um filho tivesse uma formação, né? Uma formação acadêmica, fosse o doutor da família. E eu abracei o sonho do meu pai. Então eu fiz odontologia, trabalhei 15 anos como dentista, mas eu não era uma pessoa totalmente realizada e feliz. É incrível. E quando eu lembro que eu olhava para minha agenda e meu desejo era que todos os pacientes desmarcassem, que eu fosse embora. Esse era Sim. meu desejo. Então, assim, por mais que eu fosse caprichosa, como tudo que eu me empenho a fazer, mas eu tinha, assim, uma angústia de não me sentir totalmente realizada. E um dia eu ouvi uma frase que mudou o rumo da minha vida, né? Onde eu ouvi uma entrevista e a pessoa dizia assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E aquilo ali bateu, assim, muito forte
em mim, e eu falei assim, que eu sou muito sincera, e eu sou sincera comigo mesma. E eu disse assim pra mim, eu não sou apaixonada no que eu faço. Então, o que eu vou fazer pra poder, um dia, poder falar isso? E aí começou a minha jornada. Que máximo. Eu acho que esse assunto transição de carreira é uma dor de tantas pessoas, porque a gente toma uma decisão muito jovem, às vezes com 16, com 17 anos, né? Não sabe direito nem quem é, e aí você toma uma decisão pro resto da sua vida, muita gente abraça. Ai, mas eu vou desperdiçar minha faculdade, né? E agora? E eu vou ser o quê? O que que dá dinheiro? Nossa, mas eu já tô com essa idade. Então, são tantas objeções a ser feliz. Eu achei muito rico, assim. E como que você conseguiu, assim, fazer essa transição? Então, eu sei que o que eu vou falar pode chocar muitas pessoas, mas eu quero deixar esse depoimento aqui para vocês conhecerem mesmo a minha história. Então, eu já tinha... na verdade, o meu sonho, então, era entregar o canudo pro meu pai, no dia da formatura, né? Só que o meu pai, ele suicidou 3 meses antes da minha... 3 meses antes do meu casamento e da minha formatura. Então, ainda assim que eu não pude entregar para ele, né, o sonho dele, depois que eu fui entendendo isso aos poucos, eu trabalhei os 15 anos e eu comecei um processo de me conhecer, sabe? Assim que eu perdi ele, foi muito difícil, foi uma época, assim, acho que o maior golpe que eu já levei na vida. E aí eu fui procurar ajuda, eu investi muito nisso, eu entendi que eu poderia fazer um luto, né? Eu aprendi sobre isso, que um luto deve ser feito, eu tive muito apoio. E através dessa jornada de me conhecer, de fazer o luto do meu pai, eu descobri que eu podia fazer outra coisa. Eu descobri que eu podia despedir do sonho que era dele. E foi muito difícil. Por quê? Porque quando eu ouvi, né, minha terapeuta falando assim, olha, você pode despedir desse sonho. Eu falava assim, nossa, não, mas o que eu vou fazer? Ela, não, vai nascer outras coisas, né? E, em tese, era um vínculo entre vocês, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito de ver resultados. Então, eu me empenho nas tarefas, né? Então, as tarefas que ela me dava, eu fazia. E aí, eu fui despedindo, né? Até que um dia eu resolvi vender o meu consultório de porta fechada. Tomei essa decisão, não peguei nada praticamente, né? Uma coisinha aqui, outra, um espelhinho, né? Um negocinho assim. Mas eu vendi e eu decidi que... E as outras coisas foram nascendo, assim, naturalmente. Mas o teu sabe? pai era dentista também, não? Não era. Meu pai, ele era empreendedor, empresário, né? Ele era um grande empresário, né? Ele era na área agropecuária, né? Então, assim, o meu sangue é de empreendedor. Né? Sabe, eu vi isso desde que eu nasci, né? Os meus irmãos, enfim, todos empreendem de alguma maneira, né? Então, assim, hoje eu olho para trás e eu não me arrependo de nada que eu vivi, sabe? Nem até... Tudo foi importante para construir essa Leila de hoje, né? Exatamente. Isso mesmo. Verdade. E quando você fala assim, eu saí do consultório, vendi, entendi que eu precisava fechar um ciclo. Não é interessante o quanto que a gente entra com uma energia nova e abre-se portas para o novo? Porque muitas vezes as pessoas ficam presas ou querem fazer no paralelo ou não têm coragem de dar o salto, né? Não queimam as pontes. E aí nunca dá certo mesmo, porque sempre o medo, o garantido fica vindo, né? Como que foi pra você na hora que você fechou a porta, falou, agora foi... amanhã não tenho pra onde ir, não tem agenda, porque agora você tá empreendendo, porque assim, dentista também pode ser empreendedor, né? Sim. Temos algumas dentistas aqui no Marketplace, quero mandar um beijo a todas, inclusive aqui a gente já teve uma, né? Então você pode ter visão empreendedora, mas você estava sentindo que ali a função em si não era o que você queria fazer. E como que foi segunda-feira falar, não tenho agenda, como que você recomeçou? Como você abriu um novo ciclo? Então, na verdade, eu fazia várias coisas paralelas. Nunca fui de fazer uma coisa só. Então, eu já tive uma fabriqueta de bijuterias. Aí, depois, da bijuteria, eu olhei o mercado de semijoias, né? Então, comecei a sonhar com o mercado de semijoias. E, então, eu acabava, assim, não fazia só, né? Não era só a dentista ali. Mas, assim, eu quero até deixar aqui um ensinamento para vocês, para quem está nos ouvindo aí. É algo que eu faço até hoje, que muitas vezes para vir o novo, a gente precisa despedir do velho.
Então, através de cartas de despedida, eu faço até hoje. Então, eu escrevo despedindo. Então, é uma maneira de fechar um ciclo, né? Eu gosto de fazer isso. Então, eu escrevo, né? Então, eu despedi muitas vezes da odontologia, porque não é tão simples assim. Não é fechar o consultório e tá tudo certo. Não é, tem que elaborar. É uma perda, né? Então, assim, eu acho que a melhor maneira de entrar pro novo é você despedir daquilo que você, né? Não adianta você ficar segurando as duas coisas, como você disse, querendo manter esse e aquele, e você vai falar assim, não, mas se o outro não der, eu tenho esse. Então, você nunca vai apostar todas as suas fichas, né? E desde então, assim, eu tenho apostado as minhas fichas, eu nunca disse assim, não vai dar certo. Porque para mim não tem outra possibilidade, a possibilidade é essa. Verdade. Alguma pergunta aí, Lu? Não, ainda não. Um pouquinho. Rebeca, e você olhando tudo isso, quando alguém fecha um ciclo, ela também tem que olhar para o financeiro. Também. Muitos empreendedores, às vezes, eles querem fechar os negócios e não conseguem porque o financeiro tá todo bagunçado. Sim. E até para mandar funcionário embora, tem um monte de questões, né? Então, quem quer fechar uma empresa, o que ela precisa olhar? Ela tem que se planejar também para Tem que fechar? se planejar também para fechar. E é o que a gente fala de você também parar para não perder mais do que você está perdendo, né? Então, às vezes, você para avaliar o seu negócio e a decisão mais sensata naquele momento é você parar. Você parar ali porque você vai aumentar mais ainda suas dívidas, vai aumentar mais ainda o seu custo. Como que você vai planejar para isso? Você vai olhar para os números da sua empresa, né? Como que tá? Tá positivo? Tá negativo? Eu tenho condições de pagar? Não tenho condições de pagar? Como que vai ser esse processo todo? O quanto de dinheiro eu preciso e o que eu vou fazer para eu conseguir ter esse dinheiro para cumprir todas essas obrigações. Então, você vai por etapas. Qual que é a primeira etapa? De repente, é fechar a porta, não ter mais atendimento, ou então ir reduzindo a equipe até você ficar com uma pessoa e você vai demitindo aos poucos, ou então é usar o dinheiro que eu tenho para quitar as dívidas e aí depois eu vou fazer os encerramentos. Por isso é muito importante você conhecer os números da sua empresa para você tomar esse tipo de decisão. Então, você está num processo que você quer migrar, por exemplo, como aconteceu com a Leila, né? Eu tenho consultório aqui e eu vou trabalhar com outra coisa. O que eu preciso fazer para fechar? Eu consigo vender, que foi o caso da Leila? Tá, então eu consigo levantar um capital para eu terminar o meu negócio sem dívidas. Então, você sempre tem que buscar as alternativas para você conseguir encerrar o seu negócio e ficar com o mínimo de dívidas possível, né? Porque senão, depois você provavelmente vai ter que fazer um empréstimo e você já vai começar endividado e você ficar naquele desespero de que eu tenho que pagar a dívida que eu fiz com o meu negócio. Mas a melhor forma é você se organizar antes de precisar fechar o seu negócio, não é mesmo? Sim. Que se um dia você tomar uma decisão de, olha, não tá dando mais, você tem condições de fechar esse negócio e fazer uma outra coisa a qualquer tempo. Decretar uma falência. Ou então você reduzir as suas operações, também é um caminho, né? Não, eu quero, daqui 1 ano eu não quero mais estar com isso. Então, eu vou reduzir as minhas operações para reduzir nos meus custos, para então, quando eu chegar no momento que eu vejo que eu tenho um ponto de equilíbrio, ou seja, o que eu ganho está pagando os meus custos e as minhas despesas, eu posso fechar minha porta tranquilamente, que eu não vou ter dívida. Mas tudo isso é um processo e vai muito de negócio para negócio, da situação do seu negócio. Verdade. E outra coisa que é interessante é que a Leila veio, né, depois de muitos anos. E até aproveitando a Rebeca aqui, vamos dar um salto aí temporal, uns 12 anos depois. Uns 12 anos depois, a Leila aparece lá e eu falo, Leila, você tem uma tarefa de trazer todos os seus números, né? Sim. Porque, apesar de você ter essa veia empreendedora, de estar apaixonado por que você estava fazendo, eu acho que o empreendedor, muitas vezes, ele começa a empreender ou por necessidade ou por paixão, só que ele não tem ainda aquela visão de negócio, ou da gestão, ou do que precisa ser feito, e dos números, do financeiro, né? Sim. E aí, você tinha esse costume de olhar para os números, de sentar e de fazer... Como que era? Como que você recomeçou? E até como dentista, você tinha noção do faturamento? Tinha meta? Como que era? Não, nunca tive, gente. Nunca. Eu não tenho vergonha de falar isso, né? Porque eu acho que tudo... Eu tenho aprendido demais nos últimos meses, né? Então, eu sempre tive medo de olhar para o financeiro. Essa é a verdade. Porque eu não queria olhar e falar assim, não tá dando. Sabe? Eu não queria. Eu não queria que falasse, nossa, mas né, não tá dando. Às vezes meu marido falava assim, mas vem cá, você tá ganhando dinheiro? Falava assim, não toca nesse assunto. Eu tô fazendo o que eu gosto. E aí, como eu disse, né, eu gosto de ver resultados, então eu me empenho nas tarefas. E quando a Larissa falou assim, eu quero ver os números, eu falei assim, tá bom, né? Então eu sentei
E eu gastei um tempo razoável ali, trabalhando naquilo ali. E eu não fiquei tão assustada com os números. Pelo contrário, né? Foi uma tarefa muito, muito interessante, muito legal. Eu vi que eu não estava, né? E até para ver para que lado que você tem que andar Sim. e para atingir a meta da independência financeira ou da Sim. liberdade financeira que as pessoas querem tanto, viver do seu negócio, eu tenho Sim. que olhar para esses números, né, Leila? Sim. Fez diferença no final? Muita. Doeu, mas foi bom. Foi bom, só que na verdade, olhar para os meus números me motivou. Eu vi que eu não estava devendo, que eu não estava no vermelho, né? Que eu estava ganhando, né? Que eu estava no azul, mas me motivou. Falei assim, nossa, que legal, tô tendo resultado. Mas sabe que isso é uma coisa muito comum da gente que é técnico. No caso dela, que ela veio da odontologia, né? E pra mim, que sou da estética, nós que somos os técnicos, os executores de trabalho, sim, técnico, a gente não é muito conectado com a parte financeira e administrativa. Então, a gente se preocupa muito em fazer aquela técnica muito bem feita, em fazer aquele atendimento bem feito. A gente foca o quê? Em treinamentos de curso, só sobre técnica. E isso é uma coisa que acaba destruindo o negócio depois de um tempo. E o que desmotiva, porque aí você volta naquela história. Ah, eu trabalho e não vejo dinheiro. Sim. E aí desmotiva o profissional e acaba isso levando a pessoa a desistir no meio do caminho. E você vê como é interessante você olhar para os números, como aconteceu com a Leila. Às vezes, não quero ver, e seu negócio é muito lucrativo, seu negócio está indo bem, e você fica, não quero ver, com aquela crença, né, de, porque dinheiro é ruim mexer com dinheiro, ver dinheiro. E no fim é bom. Você viu que seu negócio funciona. Quebrou uma crença muito grande. E você vê que você pode crescer mais, que você vê, nossa, eu posso trabalhar, sei lá, mais do que eu tô trabalhando, eu consigo atender mais demanda do que eu atendo hoje em dia, e eu já tenho lucro, então eu vou, ganhar mais dinheiro ainda. Sim. Né? Como é importante você olhar. Às vezes as pessoas ficam com medo, sempre achando que, de repente, não deve estar bom o número porque não tá sobrando no final do mês. Mas às vezes não tá sobrando porque você tá, inclusive, torrando lucro. Sim. Então é importante você olhar pros números, né? Eu quero falar. Conta. Primeiro, que eu comecei fazendo a mentoria com a Larissa, né? Nós estamos ainda no processo da mentoria. Então, assim, quando eu resolvi fazer a mentoria, deu um branco aqui no que eu ia falar. Quando você começou, você nem veio com esse fim. Você tinha uma estratégia, você tinha uma vontade, né, de olhar pro seu negócio e de fazer ele crescer. E aí, para fazer ele crescer, eu falei, Leila, primeiro, a gente pode fazer um plano de negócio, um modelo, podemos fazer tudo. Mas eu preciso saber da situação real, porque senão, como que eu vou planejar algo sem os elementos, né, principais? Então, no primeiro momento, foi desafiador trazer, porque era algo, desde que você começou, não tinha, né? Mas deu certo, os números atuais, apesar de tudo, você tinha tudo anotado, só não tinha tudo organizado e para visualizar, né? Mas era possível acessar. Então, você consegue sentar e ver Pix, e ver WhatsApp, e ver tudo meio assim, né? Só faltava aquele programa, assim, que só falta você fazer a rodinha, assim, vermelho. Sabe, no Banco do Brasil, no meu, pelo menos, fica, né? Bonitinho. Então, foi bom. E quando a gente olhou para aquilo e vimos aqui, ó, e hoje a gente consegue olhar, né, mês a mês. Olha esse mês, olha esse. E uma crescente foi porque a gente viu o primeiro. Porque a gente viu, agora dá pra apertar nisso. Agora dá pra fazer estratégia X. Eu acho que o que eu tava lembrando aqui é que quando a mentoria foi o primeiro, assim, foi a porta de entrada pro meu crescimento, né? O que eu tô vivendo hoje. Porque daí a Larissa, achei tão incrível o dia que eu recebi a mensagem dela falando assim, olha, eu vou te sugerir o Financeiro Inabalável. Sim. Né? E eu falei assim... Na hora eu nem pensei, eu falei assim, vou fazer, né? Porque eu falei assim, se ela tá falando, ela sabe que eu preciso, né? Sim. E aí foi onde quando eu conheci a Rebeca e fiz o Financeiro Inabalável. E isso foi, assim, um marco na minha empresa. Para as minhas empresas. Um marco de verdade, sabe? Porque eu misturava tudo. O dinheiro era era um bolo só. Então, hoje eu tenho uma linha ali. E eu vi que eu não preciso de torrar o dinheiro, que eu tenho que respeitar as minhas empresas, né? Através do que a Rebeca me ensinou e eu coloco em prática, porque se não colocar em prática, não adianta aprender, né? Eu coloco em prática, é um desafio, né? Eu não vou falar para vocês que hoje está perfeito, mas eu vou caminhar para isso, mas é um desafio. Só que hoje eu vejo, assim, gente, é incrível
as minhas vendas, elas dobraram, sabe? Hoje eu olho e falo assim, nossa, mas eu tô ganhando isso daqui, eu posso investir, reinvestir, comprar, como a Larissa tem ensinado, né? Comprar à vista. Então, assim, é fundamental. Eu fico pensando assim, como que eu empreendi no escuro todo esse tempo? Eu não entendo. Eu sempre compreender. Eu vejo que, assim, a maior dor das pessoas é porque elas se julgam muito, né? Eu não dou conta de fazer Instagram. Eu não sou boa vendedora. Mas ela nunca estudou pra isso. Ela não veio, ela está tentando sozinha. E aí, se você já tentou até aqui fazer a receita de bolo e o bolo não saiu o bolo do sabor que você quer e do jeito que você quer, porque tá faltando elemento. Então, quando eu falo, eu tenho um mentor, é muito legal quando você vê outra pessoa, assim, que tá olhando de fora. E não tô fazendo propaganda do meu negócio, pode ser qualquer mentor que você queira, que você se conecte, né? Mas é bacana um projeto tipo Mentalidade Empreendedora, que a gente conta até 11 horas da noite juntas, né? Ou eu e a Rebeca fizemos essa mentoria de finanças e vendas juntas, né, Rê? E foi muito bacana você ver que a pessoa sai dali, se ela executar, ela tem resultado, é fato, né? A Lu também, que é mentora, a Lu da mentoria também há muito tempo, tem plataforma. Se a pessoa não sabe nada, e aí tem alguém que literalmente pega na mão e desenha, outra coisa. não é? Maravilhoso. Pensa você quando começou. E eu sempre falo sozinha. para as minhas mentorandas, não existe ferramenta mais maravilhosa e mágica no mundo, melhor planilha do mundo, se você não assumir o seu comportamento de empreendedora, sua postura de empreendedora. Não adianta. Né? Então, por que foi transformador para a Leila? Porque a Leila pegou todo aquele conhecimento que a gente passou na nossa mentoria e aplicou. No mesmo e dia. Tá vendo, no mesmo dia, super executora. Super. E viu o resultado. Muito, então, também acontece muito da empreendedora falar, meu negócio não sei como que tá, não quero olhar para os números, aí busca uma ajuda e não aproveita esse conhecimento que um mentor tá passando para você, né? Que nem a Larissa falou, ela tem mentor, eu também tenho os meus mentores, eu também busco ajuda. Porque eu sempre falo, até a Jo falou que isso marcou muito ela, né? Empreendedora que não estuda, não cresce. E não é só estudar, é executar, é colocar em ação, em prática, aquilo que você aprende. E não é fácil. Fácil não é, fácil, mas é possível. Sim, com certeza. O que importa é você se cercar de pessoas que querem crescer e de conhecimento. E põe em Porque prática, senão você né? só vai... Se você não cresce, não estuda, não tem com quem modelar, você vai ficar só nessa rodinha do hamster que você tá. E eu fiquei, viu? Muitos anos. E aí fica essa Muitos sensação anos. de assim, eu nunca vou comprar um carro. Meu marido vai comprar e eu não posso. Não é pra mim. Eu só vou brincar de vender. Isso é uma dor que eu também já tive lá atrás, né? Quando essa questão de olhar para o dinheiro, né, na constelação, a gente fala que tem muita ligação também com a relação que a pessoa tem com os pais, né? Especialmente o pai, que também tem a ver com essa questão do quanto eu olho para o dinheiro ou não. Né? Então é bacana, né? Hoje eu não vou entrar nesse tema aqui, a gente pode um dia fazer, né? Sobre esse assunto. O dinheiro e a família de origem. Mas é bem bacana, assim, que quando você se despediu, você multiplicou, você cresceu, você prosperou. E tem a ver quando você se despediu naquele momento do pai, né? Então, um dia a gente olha pra isso. Ô, Leila, mas sabe uma curiosidade que eu tenho? Isso eu não sei, apesar de eu ter esmiuçado a vida de Leila nas nossas mentorias. De onde saiu aí a nossa pastora, Leila? É verdade. Que aí entrou o espiritual também. Sim. Você é pastora? Eu sou. Nas horas vagas. Agir sem falar pastora Leila. É verdade. Então, eu não falo muito sobre isso, assim, né? Sim, quando eu porque... estou... Pra não misturar um pouco as coisas. Mas, Sim. assim, eu nasci numa família evangélica, né? Então, desse berço. E quando eu vim pra cá, conheci meu marido um pouco antes de vir pra cá. Acho que eu conheci ele em 90, 91. E, assim, quando eu cheguei aqui, eu já tinha descoberto que ele tinha um chamado para isso, né? Para ensinar. Porque quem é o pastor? Né? O pastor é aquele que ensina, que cuida, né? Então, assim, eu percebi que ele tinha esse chamado, né? E aí, quando eu cheguei aqui, quando a gente se casou, os nossos pastores começaram a trabalhar isso em nós, né? A nos moldar, a nos ensinar. E aí, nós somos consagrados pastores há 24 anos atrás. Nossa. Né? E assim, como o empreendedorismo é um caminho que nós vamos aprendendo, é uma jornada. E o meu desafio, o meu chamado é em ajudar mulheres, né?
em dar a mão para as mulheres, ouvir as mulheres, sabe? Mostrar que o propósito delas, né? Qual que é o propósito delas, qual que é a missão delas, ajudar nessa jornada que elas, né? Que elas estão aí na vida, nos problemas. Então, assim, o meu amor é pelas mulheres, né? Eu ajudo, a gente tem um culto na igreja no domingo de manhã, né? Somos pastores da Sara Nossa Terra. E nesse culto ele é aberto para todas as pessoas, né? Uhum. Mas o meu olhar, sabe, o meu amor. Então, eu tenho uma reunião na minha casa, né? Que a gente chama de célula, só para as mulheres, de 15 em 15 dias, das 4 às 6. Então, lá a gente ora, né? A gente fala com Deus, a gente lê a Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Sim. E quando a gente ora, a gente fala com Deus. Olha que legal, né? Então, a gente pode... Deus falar com a gente e a gente falar com ele. É muito interessante isso. Sim. E nessa reunião, a gente depois toma um café. Então, é muito gostoso, sabe? É um acolhimento, assim, uma tarde que as mulheres amam, né? Porque elas deixam... A nossa vida é muito frenética, né? Quando a gente vê, já virou mês, já virou ano. E o ser humano, ele precisa de buscar, né? Mas eu acho bacana você comentar sobre esse assunto. Não é nada que é proibido. Mas eu gosto muito de separar as coisas, né? Assim, nos nossos negócios. A gente tá trazendo isso porque estamos contando a história. Sim. Mas isso nunca impactou. A Leila nunca perguntou assim, qual é a sua religião? Sim, né? sim. Ou isso não impacta também nos seus negócios, ou Não. no seu Instagram, né? Eu Não. acho que a gente tem que, muitas vezes, eu acho que isso é muito pessoal. Se não fizer sentido para quem tá ouvindo. Sim. Mas eu gosto muito de, nos meus negócios, não misturar... apesar de falar às vezes, mas sempre peço licença e sempre falo, olha, se você desconsiderar, tá tudo bem. Sim. Não Misturar, obrigar a né? pessoa a ser só o que você acha que é o certo. isso Porque mesmo. aí é uma arrogância, né? Por isso até que eu não falo muito sobre isso. Aí quando as pessoas Não descobrem... é que é segredo. Pelo contrário, não é segredo nenhum, né? No meu Instagram, que eu tenho... Os Instagrams são separados, né? Sim. O meu pessoal, dos aromas e das semijóias. Então, no meu, você vai achar muita coisa que tem essa referência, né? De eu ser pastora. Mas lá no meu, então eu procuro trabalhar isso, respeitar as pessoas. E quando elas me questionam, às vezes elas me questionam assim, nossa, você é pastora? Eu falo assim, sou. E, Rebeca, uma coisa que eu queria te perguntar. Ô, Lu, tô atravessando umas perguntas aqui, mas você vai falando se você quiser. Hoje eu estou muito concentrada no assunto. Tá assistindo aqui. Mas qualquer coisa você pode perguntar. Mas aproveitando que ela tá contando que ela tem esse tanto de produto, fala um pouquinho da ficha técnica. O que é isso? A empreendedora tem que saber o que é isso. É quem tem produto, Eu quem não tem sei serviço. o que é ficha técnica. Nem eu, vou Exatamente. aprender aqui hoje. Conta Então um vamos pouquinho pra aprender. elas. Vamos. Porque semana passada teve uma cliente minha que a gente sentou para fazer as fichas técnicas e ela não sabia. Eu falei, mas quantas empreendedoras não sabem disso? Eu acho que eu vou começar a falar desse 99. assunto. Pra mim, ficha Desse técnica é assunto. só ficha de anamnese que eu faço no Também. paciente quando ele chega, só. Vamos falar da ficha técnica da sua estrutura de custos que você precisa ter no seu negócio. Principalmente pessoas que trabalham com produtos onde você pega uma matéria-prima, ela passa por um processo produtivo e você vende um produto depois transformado para o seu cliente final. No caso da Leila. Sim. Né? Você faz os seus aromas, você pega lá Sim. todos os ingredientes, todo o material que você usa, ou das suas semijoias. Como que funciona essa ficha técnica? Por que você tem que ter, né? A ficha técnica, na verdade, todo mundo que oferece qualquer tipo de produto ou serviço precisa ter, mas mais ainda quem passa por um processo produtivo transforma uma matéria-prima num produto final. O que é a ficha técnica? Você vai pegar de cada produto que você oferece ou serviço, você vai nessa ficha listar todos os custos, então todo o material que você usa, tudo que você compra de matéria-prima, você vai colocar a quantidade, a medida. Então, por exemplo, vamos supor a Leila que vai fazer um aroma de 200 ml. Então, ela vai colocar, para produzir 200 ml do aroma bambu, eu uso X ml de essência, eu uso tanto de álcool, tanto de água, vai tantas varetinhas. Uai, você um sabe fazer vidro. aroma, Não, Rebeca? Não sei. Olha, que ela já Aprendeu. sabe a Mentira. fórmula. Mas todo o material que você usa até chegar ao produto final, aí você vai incluir nessa ficha técnica também as despesas que estão envolvidas aí e como que você calcula. A gente fala do rateio, você vai dividir. Não, eu gasto tanto por mês de energia elétrica ou tanto por mês de gás e eu produzo 100 produtos por mês. Você vai dividir o seu custo ou a sua despesa, né? Por 100 unidades para você ter quanto que é de cada produtinho que vai para pagar o seu gás, para pagar a sua energia elétrica, o que você tem de despesas.
mais a sua mão de obra. Não, a gente tem que nascer de novo, né? Tem que colocar aí a sua hora trabalhada. Mas não Olha parece complicado, mas não é. Não é. Não é, Mas, gente. É só assim, anotar. Mas é muita coisa, né? É. Pensa na A sua primeira rotina, vez parece mas depois muito. só vai facilitando. Pensa Não, é na nascer sua de novo, rotina gente, trabalho. nascer de Pra eu novo. trabalhar aqui, então eu, Rebeca, aí eu pego todos os produtos, aí eu fico aqui 1h30 fazendo isso aqui, aí eu preciso da luz aqui, eu preciso do gás porque tô esquentando alguma coisa. Eu aluguei esse prédio. Eu aluguei esse prédio. Pensa no seu processo produtivo, tudo que envolve para fazer aquele produto. E tudo isso você vai listar os custos e fazer divisão por produtinho. Então, lá eu uso na essência X ml da essência, tantos ml de álcool, tanto de água, não sei o quê. Quanto que custa o litro? Dividido por ml. Quanto que é ml? E você vai multiplicar ali por tanto que você usa. Inclui a sua hora de trabalhada. Como que calcula a sua hora trabalhada? Qual que é o seu prolabore? Seu salário no mês, que você definiu para você. Divide pelo número de horas que você trabalha no mês, no seu trabalho, para você saber quanto que é a sua hora trabalhada. Misericórdia, quem trabalha 15 horas igual E eu? você vai dividir por 15. Vai. Vezes 22. Tem que ganhar Exatamente. muito dinheiro. E você vai embutir ali e colocar a sua margem de lucro para você saber qual é o preço final do seu produto. Por que você tem que ter essa ficha técnica? Porque quem trabalha principalmente com matéria-prima, o preço oscila muito. Verdade. Então, você Sim. precisa estar atualizando o custo para você saber se, com o aumento do produto no mercado, eu preciso ou não fazer o reajuste daquilo que eu estou vendendo. Porque se você faz com base no preço hoje, daqui 3 anos já é outro, e você continua cobrando o mesmo preço de hoje, você vai ter prejuízo daqui 3 anos. Ou se hoje você cobra uma coisa que você fez há 3, 5 anos atrás, muda muito. Tanto que você vai, por exemplo, em restaurante, hoje você paga uma comida R$20, que há 1 ano atrás era 15, e daqui 1 ano vai ser 25, porque a gente tem inflação no país, o preço altera, tem reajuste do dinheiro no país, né? Então, é importante você ter essa ficha técnica para você saber quanto custa para você produzir essa caneca, por exemplo, e eu vendo ela por R$10, tá cobrindo todos os meus custos e eu tô tendo lucro, opa, subiu a matéria-prima, que é a cerâmica que eu uso. Reajustei meu preço, eu vou ter que reajustar para repassar para o consumidor final. Então, é importante ter. Mas olha pra vocês verem como a gente, às vezes, quando a pessoa tá começando, principalmente, eu vejo muito pelos meus alunos, quando eu tô ministrando curso ou dando mentoria. Eles falam assim, Lu, eu sempre faço uma média de preço de acordo com o material da micropigmentação, que é o que eu calculo, que é o que é o meu carro-chefe. Olha, você vai gastar mais ou menos de material R$150. Então, no mínimo, você vai cobrar 450, 500, a gente faz uma base. E aí ele fala, não posso cobrar isso. Por quê? Eu falei, por que não? Porque tem uma menina na minha cidade, na minha rua, que cobra 300. E se eu chegar agora nova, cobrando esse valor, eu não vou conseguir fazer procedimento. Então, essa crença vai muito na cabeça das pessoas. Eles se comparam muito com o concorrente. Sim. Olha, a Leila, por exemplo, que vende a essência. Mas a Joana vende a essência brilhos e custa tanto. E a minha vai custar tanto. Se eu coloco esse marketing. Só que aí as pessoas não entendem na questão do valor, né? Pensam só no preço. Sim. É o valor, o que você oferece, toda aquela questão do marketing, né? Mas isso é uma crença. As pessoas... Mas é muito importante trabalhar. Primeiro, a precificação em relação ao... É muito sério. Onde você mora. Primeiro porque isso, não só... Eu acho que em relação... Isso é coisa de todo mundo. O que é importante pontuar, assim, nesse tema? Os números são gritantes, assim. As pessoas hoje... A taxa de mortalidade das pequenas empresas no Brasil é altíssima, assim. No primeiro ao 5º ano, assim. Altíssima mesmo. E a taxa também de pessoas que precificam errado é tipo 9 a cada 10 brasileiros, homem ou mulher, precificam errado. E o que ele faz? Ele olha pro vizinho. Concorrente. Todo mundo cobra R$500 na micro. E ele não fez ficha técnica, ele decidiu. Ontem ainda, né, Leila, na mentoria, eu falei assim, você escolhe esses preços como? Ela, eu olho assim e põe o preço. Falei, é o Espírito Santo que veio na brinquedo. Chega o Espírito Santo e fala, esse preço aqui desse produto, essa caneca aqui, eu tô sentindo. Tô sentindo aqui, veio R$30, né? Então, mas geralmente eles olham assim, ó. Eu acho que vale tanto. Exatamente. Só que isso é um perigo. É a mesma coisa de você decidir dirigir um carro sem painel.
E aí você não sabe se tem gasolina, se a seta tá funcionando. Você não sabe nada. Sem painel e digo mais, vendado. Vendado. Mas isso tudo é porque não teve, assim... Como eu fiquei 12 anos no escuro, né? Às vezes a pessoa, ela... Não não é a intenção. A intenção é Sabe, positiva. não, mas eu entendo. Mas a gente tem que alertar o empreendedor, claro, porque isso vai mesmo. fazer ele falir. É. O que faz ele falir é... Olha, Sim. ontem eu vi uma pessoa com uma dívida de 17 mil reais só por precificação errada. Ela fazia assim, ó. A blusinha chegou, loja de roupa, Rebeca. Vamos falar agora de quem compra o produto pronto? Sim. Ela comprou a blusinha. Aí o que ela fazia? Olha que dor. A blusinha foi 10 reais, ela vendia por 20. Porque ela falou, aumentei O dobro. 100%. Sei lá, fazia as contas dela. Aí, não, tô ganhando 100% no produto, né? Paguei 10, tô ganhando 10. Então, na verdade, tô ganhando 10 reais. Na mente dela. Ela não colocou nada dos custos. Ela também não colocou o valor que ela pagava pra pessoa. Tinha uma outra pessoa que vendia pra ela, que ela dava 20% sobre o valor total, sobre Meu 20, Deus. não sobre 10 de comissão. Do bruto e líquido? Do bruto, misericórdia. Não vou nem comentar isso aí. E aí, na hora que eu falei, olha, é pra chorar agora, daqui a pouco. E aí, essa conta fecha? Não vai fechar. E aí, e a bola de neve de você tá fazendo isso há, tipo, 15 anos? Então, E aí, e o que ela faz ainda pra piorar a situação? Pro fornecedor, ela já pagou. Então, ela adiantou o montante que ela tinha, a reserva dela, ela já pagou ali. E pra essa pessoa, ela dividia ainda no crediário em 8 vezes. E às vezes a pessoa ainda é devedora. E ainda ela tinha custo com CDL, com Serasa, com contador. Então, gente, pagando pra trabalhar. no final, ela tava, eu falei, banco social, né? Você tá dando dinheiro pra fornecedor, você tá dando dinheiro pra quem tá comprando de você. E fica a sensação de fracasso. Fica, Ai, mas eu faturo tanto, eu vendo tanto. Mas não adianta vender tanto e ter faturamento alto. Eu tenho que olhar pros números, porque é o Sim. número que vai falar se tá valendo a pena ou não. Pode ser um Exatamente. brigadeiro que É pode uma dar errado. mudança de mentalidade. Mas né? a questão da Totalmente. Leila, que quando ela veio da odontologia, geralmente quando a gente trabalha com prestação de serviço, assim, desse tipo de trabalho, nós já temos uma tabela pré-estabelecida. Então a gente não faz o cálculo em cima do nosso serviço. A Eu sei média que tem isso, geral. por exemplo, dentista, eu já tive mentoras dentistas, tem uma tabela Sim. que você não pode passar Sim, mais. Então- e na estética é muito parecido. Então a gente, basicamente, a gente segue o padrão da mesma linhagem. Uhum. Lógico que tem gente que tem um Tem que gerar know-how. autoridade. Quem tem É, autoridade verdade. bota o preço. Um Quem investe know-how como maior. E eu queria até abrir um parênteses, você falou das suas mentorandas que cobram às vezes mais barato. Isso acontece às vezes mesmo no negócio, é muito comum, porque você tem um tempo de maturidade do seu negócio. Então, talvez no começo você realmente não vai ter lucro, porque você tá, como diz a Larissa, construindo o seu asfalto aí. Uhum. Então, você realmente no começo talvez não tenha lucro para você gerar essa autoridade, para daqui a um tempo você cobrar 500 enquanto a vizinha tá cobrando 300. Entendeu? Então faz parte do processo, mas é um processo que você precisa fazer com o pé no chão. Eu tô sabendo que eu tô cobrando 300 e que eu não tô tendo lucro. Porque às vezes acontece o quê? Ah, não, mas a concorrente cobra 300, eu vou cobrar 250 e a concorrente tá lá tomando prejuízo e eu vou continuar tomando prejuízo igual a ela também. Então, assim, é uma estratégia, às vezes, você Sim. não ter ganhos para você Sim. criar, né, o seu nome no mercado, para aí Sim. você começar a vender mais caro. Exato. Se for uma estratégia de investimento, né? Quase como investimento. Então, por exemplo, a gente abriu a Lobe e a gente decidiu colocar frete grátis. Eu já sabia que a minha margem não Ia ia ser diminuir boa. bastante. Não só não ia diminuir, como às vezes eu ia ficar no 0 a 0. Propositalmente, porque qual era a minha intenção? Ao invés de gastar com tráfego, com publicidade, eu decidi que a pessoa experimentasse o meu produto, conhecesse o meu site, começasse a chegar. Eu queria ter clientela primeiro, então foi estratégia. Como estratégia, tá tudo bem. Tá tudo bem você falar, agora vai ter essa blusinha aqui de R$5, só para trazer gente para entrar aqui para comprar de 5, mas na verdade eu quero vender o que tá aqui atrás, né? Então tem várias. Como estratégia, pensado, olhando todos os meus números, eu posso fazer. Agora, ficar nessa sofrência de, mas é mais fácil e mais barato vender um produto barato. Realmente é mais fácil vender um produto por R$2 ao invés de 200, mas não é 200 vezes mais fácil. Então, cuidado, porque senão você sempre vai trabalhar e não vai ter resultado. Exatamente. Mas o que ela tem que fazer, Rebeca, essa da blusinha? Conta aqui, como que precifica certo? Comprei a blusa lá, fui em São Paulo, blusinha. comprei a blusa. Tem que fazer a estrutura de custos. E eu estou pensando muito em abrir uma turma de mentoria de custos, porque é o que eu mais tenho ouvido nos últimos dias. Sim. Muito interessante. Mas o que precisa fazer?
pegou a blusinha lá, comprou, custou R$50 a blusinha. Tá, esse é o seu custo da blusinha. E o que mais você tem de custos e despesas no seu Foi pra negócio? São Paulo, gastou. Gastou a viagem para São Paulo, você gastou com alimentação, você gastou com a funcionária, se você tem alguém que vende para você, que nem ela que pagava a comissão. Você tem a comissão. Tudo isso você precisa colocar no preço. Sacola, tudo que envolve tanto custos quanto despesas, você precisa considerar na hora de precificar e colocar a sua margem em cima. E aí você vai olhar, tá dentro do mercado, Isso não que eu ia tá falar, dentro do mercado? né? Porque senão E aí você também faz fica uma avaliação se isso tá de acordo com o mercado ou não. E o que é uma coisa muito importante que existe dentro é alguns produtos você vai ter uma margem maior e alguns produtos você vai ter uma margem menor, porque no total você tem um equilíbrio. Então, nossa, esse aqui ficou muito alto com essa margem de lucro que eu coloquei, mas é um produto que se vende muito bem. Então, de repente, naquele ali, você coloca uma margem de lucro um pouco menor, você vai ganhar em volume. E aí, de repente, um outro produto você tem condições de colocar uma margem maior, porque você vende menos do que ele, mas a margem, o retorno vai ser maior num todo. Então, é importante você, sempre que for precificar, pensar que existem coisas acessórias no seu negócio. Não é só o produto, a blusinha tá aqui, bota 50% e vende. Que às vezes esse 50% não vai cobrir o que você precisa cobrir do seu negócio. Sim. E aí, você vai estar trocando cebola ali. Vai ficar no Não, 0 e a quer 0. ver me matar? É ainda, me mata. Se eu ver o mentorando meu fazendo isso, eu esfolo a cara dele no asfalto. É assim, não, você faz por 30? Faço nada, entendeu? Não faço, porque eu já contei quanto que é. Eu não posso fazer de 32 por 30. Mas é só R$2. Multiplica por todo mundo que você vai atender. Não é só R$2. E é importante quando você vai precificar, na hora de colocar a margem de lucro, colocar a gordura, que a gente chama, que é pra isso. Aí De você vai vez fazer em a sua quando, estratégia. Você vai dar, tipo, 5% de desconto, já tá ali na margem de lucro, que se você Exato. vai perder esse dinheiro, Só é a de forma gordura. estratégica. De forma Já estratégica. pensa, o brasileiro que gosta de pedir um descontinho, então bote você 10% a mais. Agora, Exatamente. além dessa sofrência de já querer botar um preço abaixo, ainda falar, não, pra você eu faço, portanto. Você já saiu perdendo. Essa pessoa aqui, ela comprou por 10, vendeu por 20, deu a comissão, e a pessoa na hora de pagar ainda falou assim, eu só tenho 18. Pode ser. Cuidado, na ânsia de vender, você mata o seu negócio. O negócio tem que ser saudável. Tem que ser saudável. Você tem que pensar muito na saúde do seu E negócio. lembra sempre, seu Sim. negócio não é ONG, gente. Não é ONG. Para de, fiquei com dó do cliente, dei desconto. Fiquei com dó da funcionária que não tá trabalhando aqui direito como eu queria, mas, coitadinha, né? Tá precisando, tá aqui. Não, ela tá atrapalhando o seu negócio, sabe? Tem que ter essa visão também dentro do seu negócio. Porque quando se pensa você nos quebrar, vai custos. ser ruim pra todo mundo. Exatamente. O negócio é o ecossistema, né? Não é fácil, que eu tô ouvindo aqui. Eu estou ouvindo aqui agora, como você que está ouvindo aí do outro lado. Ô, Leila, mas você falou Né? que já vendeu bijuteria. Já. E hoje você deu um salto pra semijoias, que é outro Sim, valor. Sim. Você acha que é infinito... Nossa, como é muito mais fácil vender um produto de ticket baixo? Ou não faz tanta diferença se você começa a entender do negócio? Não, Como que é? então, assim, eu ouço às vezes algumas coisas, eu tenho até um pouco de receio de falar. Porque eu nunca tive dificuldade de vender a semijoia. Nunca tive. Eu nunca tive dificuldade de vender o meu produto com ticket alto, né? Não sei se é porque eu vejo tanto valor naquilo que eu vendo, que dificilmente as pessoas falam assim. Mas as coisas têm qualidade, né? Qualidade. Sim, mas mesmo assim as pessoas falam assim, porque reclama, porque ninguém reclama, sabe assim? Eu não vejo assim, porque se reclama, eu não ouço, não reclama pra mim. Então, assim, eu acho que quando você, primeiro, igual a Lu falou, quando você realmente tem algo de qualidade, você não tem o porquê de você ter medo de colocar o preço que vale. Porque você vai atrair as pessoas, né, a persona que vai comprar aquilo ali. Agora, olhar para o lado é um abismo. Olhar para o lado e falar assim, eu vou me comparar a... Eu nunca me comparei a... Sabe? Eu acredito no meu produto, eu procuro trazer, assim, o melhor, tanto dos aromas quanto das semijoias. Eu sempre falo, assim, que eu sou a minha cliente número 1. Então, se passar por mim, tá apto a passar para as pessoas, porque eu sou exigente, eu nunca vou vender qualquer coisa. Eu tenho esse é o meu, como é que fala aí? O Diferencial? Seu diferencial. não é o diferencial, mas assim, lá na A missão... sua curadoria... a sua missão. Um propósito, não é um Sim. propósito, mas lá na nossa... Sua proposta de valor. Isso. Então, se você tem uma proposta de valor
chique, sabe? Que você fala assim, Você uau! já decidiu no seu modelo, né? Sabe? Então, acabou. Se a sua sobrancelha se você faria em você mesma, Sim. então, pronto! Né? Talvez o problema é que as pessoas vendem, sabe, os produtos. Como que são os produtos? Realmente Sim. tem a qualidade. Olha, e é acho muito que- verdade isso que a Leila tá falando. E eu já fiz teste, assim, com algumas empresas que eu tenho. E aí, eu lembro que na Loba, eu vendi o mesmo produto. Eu coloquei 2 preços nele. Pra testar essas falas, né? Uma vez ele tava 399, outra vez eu coloquei 299. Então, R$100 de diferença. No produto, em tese, era pra falar assim, não, R$100 abaixo, dá muita diferença, vai ser mais fácil vender. Eu vendi mais de 399. Porque a pessoa passa assim, mas se tá esse preço, em vista dos outros, deve ser muito melhor. Então, assim, às vezes a gente acha uma coisa... E às vezes eu fico preocupado com isso. E é uma preocupação mais minha do que do cliente. Sim. Porque o Exatamente. cliente já enxergou o valor. Se você tem uma boa curadoria, se você sabe o seu diferencial, fique firme. E se comunica com o cliente certo? Exato. Se você Perfeito. se comunica com o cliente certo, esse cliente não... Que nem você. O cliente não vai reclamar de estar pagando porque você está comunicando com o seu público mesmo. E até esses dias uma mentoranda minha perguntou assim, mas como saber se eu posso cobrar mais e eu vou vender? Valida seu ticket, oferece. Vai saber se vai ter gente querendo comprar ou não. E teve. Lógico que tem. Ela falou, porque aqui na minha cidade a mentalidade é cobrar pouco. Eu falo, Então, mas tá mas- vendo? Você mas comparar a mentalidade de quem? Eu tenho certeza Mas que é tem pessoas justificativa. na sua Sabe? cidade que estão dispostas a pagar o preço que Sim. você quer cobrar pelo seu produto. Ou fora, Exatamente. né? E validou, cobrou mais caro e vendeu. A Leila vendeu pra Londres essa semana. Vendi. Ai, que olha chique! que bom. Minha filha, a gente agora, eu falei, aproveitem pra ter o seu Leila Diane enquanto você pode. Aproveitem, quando ela mudar de persona, não quero chororô. Mas a verdade é essa. Quando você vende pra pessoa errada, você começa a trazer um seguinte problema. Eu vendo pra Lu, que sempre fala que tá caro, sempre pede desconto, não me valoriza. Mas ela acaba comprando. E aí eu aceito, vou dividindo, vou fazendo do jeito que ela quer. O mês que ela tem dessa fala. Esse mês eu não tenho, mas no mês... Aí eu vou aceitando, pra facilitar a minha vida. Aí ela tem as amigas e pessoas parecidas que andam com ela, pensam como ela e começam a comprar de mim também. Aí eu começo a ficar nessa vida de oferecer Sim. pra essas pessoas. Sim. Agora não, se eu entendo, eu preciso focar em encontrar esses clientes. É mais desafiador criar uma nova cartela Sim. de cliente? Mas também, quando eu chegar no Nirvana, vai ser muito melhor. Porque aí a Leila vendeu pra mim. Eu paguei no Pix. Eu falei, Leila, eu posso. Não posso, eu não compro. Uhum. Falei, eu vou comprar. Eu primeiro comprei um anel, depois comprei não sei o quê. Fui comprando devagarzinho. A minha medida, eu comprei do jeito que eu gosto de comprar. Quem anda comigo e quem tem valores semelhantes aos meus e vai ver e vai gostar, eu vou indicar. E aí, ela vai ter pessoas que compram da mesma forma. Então, ela tem que pensar assim, pra quem que eu amo vender? Eu amo vender pra Rebeca. Então, eu tenho que focar em pessoas Rebeca. Não adianta eu querer ficar vendendo, mas eu quero vender pra todo mundo. Todo mundo quer vender pra todo mundo, né? Quem vier, que bom, né? Dano colateral, que venha, mas a sua comunicação tem que ser clara pra uma pessoa. Senão, você começa a atrair a persona errada e você se perde no meio disso tudo, né, Rebeca? Exatamente. É bem isso que a Larissa Por falou. isso que a gente tem que vir pro Marketplace, viu, galera que tá ouvindo? Fazer mentoria com a Larissa, tá? Venham. Tem que vir, de fazer financeiro inabalável com a Rebeca. Com certeza. Porque senão vai ficar sofrendo. E sofre mesmo, gente, porque se a gente não tem orientação, não tem direção, as coisas não vão fluir. E eu acho que muito disso eu aprendi também com as mentorias. Eu falta fazer o da Rebeca. Falta, gente. Que eu acho que vai ser a virada de chave pra mim. Só encerrar. Ela vem na Masterclass, a Lu. Ela vai, né? Eu tô. Você vai fazer, vai ser na última Vai ter a semana de masterclass, novembro. A primeiros Masterclass passos do financeiro. Porque a... Não vou ficar sem você, Rebeca, esse Não. ano. Não, aula minha você vai ter. a Rebeca tá na última aula do Mentalidade A última Empreendedora. Então, agora em novembro, essa última aula especial. É, vai ser com a Nossa! Rebeca. A Rebeca primeiros que vai passos dar do financeiro. a aula. Muito Não. bem. Quem comprou Mentalidade foi presentear. E quem é do Mastermind
entrou com a possibilidade de fazer a aula da Rebeca. Muito bem, então. Esse bônus maravilhoso. Viu? Que aqui a gente serve bem pra servir sempre. Então, assim, vai ser realmente especial o último. Vai ser um presente de Natal. Porque a gente quer todo mundo ano que vem com o financeiro bonitinho, né, Larissa? Inabalável. Inabalável. Não adianta fazer mentalidade empreendedora e não Mas arrebentar. eu Exatamente. estou E aplicando. crescer. Eu tô dando uma reformulada na minha clínica e eu estou aplicando a mentoria sua agora na clínica. Que legal. Porque eu contratei uma assessora agora, uma menina, e ela tá fazendo todo o cadastramento de ficha, digitalizando. Gente, eu não tinha noção do tanto de clientes que eu tinha de micropigmentação. Hoje eu já sei. Só esse ano, em Brasópolis, desde janeiro, eu fiz mais de 300 micropigmentações. Vala-me Cristo. E eu pego no pé da Lu. Em um Esse ano. povo. Só em Brasópolis. Em Itajubá foi na média de 100 e pouco. Ela tava fazendo a conta. Que eu pedi pra ela assim, ó, de 2021 até 2022, esse ano. E ela tá fazendo todo esse cadastramento pra ver quem já tá na hora de retocar. Por quê? Como eu não tenho tempo, minha agenda já é muito apertada. Você tá sendo engolida e deixando o ouro em pó. Exatamente. Eu falo, é ouro em pó. Eu faço assim, joga fora, quero jogar fora. Porque, gente, um cliente novo, ele é 7 vezes mais caro do que um cliente que eu já tenho. Sim. Então eu pego no pé. Às vezes a Lu vai escutando na cabeça dela. Daqui, ela vem no carro comigo, né? Escuta na ida, escuta na volta. E é engraçado que Cadê esses- falei eu assim, quero nossa, eu CRM. tenho que remarcar esses clientes. Só que assim, uns já deixam de um ano pro outro. Já é fixo. Agora, outros não, Lu, eu vou ver, porque às vezes moram em outra cidade, às vezes vem na casa dos pais no final de semana, vem pra cá. E aí esses clientes acabam deixando isso passando disperso. Aí passa 1 ano e meio, 2 anos. E assim, é um ticket mais alto, né? Então, eu falei pra ela, nossa. Aí ela falou assim, Lu, mas tudo bem, nós vamos fazer a venda. E a sua agenda? Eu peguei, olhei a agenda. Falei, Não nossa. tem um horário. A minha agenda de dezembro tá praticamente já Não, fechada. ela nem tá participando direito de algumas coisas, porque ela não tem horário, né? E aí eu sempre falo, Lu, você já é Ivete Sangalo? Porque quando começa, a gente não é Ivete, né? Então, eu, pelo menos, quando eu comecei, tudo que eu tô falando aqui, eu tive que ralar muito pra aprender. Né? Então, quando eu comecei, a gente carregava televisão, carregava som, limpava a sala, ligava pro aluno, cobrava do aluno, dava aula, fazia tudo que tinha direito. Só tinha 2 pessoas para trabalhar, para fazer todas as tarefas, né? Então, era eu e minha sócia, a gente abriu na época, em 2010, né? Uma escola de idiomas. Só que a gente era tudo na escola de idiomas, da limpeza até o glamour de sair na capa das propagandas, né? Mas, assim, quem vê foto não vê filme, né? Então, assim, a gente foi aprendendo ali qual o valor da sua hora. Porque aquele tempo que eu gastava ali carregando coisa, limpando carteira, arrumando isso, brigando com o menino, e fazendo boleto, e fazendo ficha, e etc., era tempo também que eu não olhava pro meu negócio e não prospectava cliente e não tinha como crescer. Então, eu gastava muito tempo, mas a gente, no início, realmente não tinha investimento, porque a gente decidiu entrar com a nossa força de trabalho, entramos com R$0, né? Literalmente R$0. A gente pegou uma sala emprestada, televisão da casa, o som da minha casa, a televisão da casa da Josi, minha sócia. Minha Sina tem uma sócia Josi, né? E aí a gente foi fazendo e acontecendo. Só que, apesar de eu já tinha, né, direito empresarial na faculdade, direito comercial, entendi um pouco algumas coisas. Ela também era muito boa na parte de finanças, né? Apesar de ser veterinária, tinha o dom ali. Então, assim, a gente nunca perdeu dinheiro, sempre ganhou dinheiro. Mas também podia ter sido algo triplicado, assim, né? Se a gente já tivesse uma visão de negócios no início. Mas ali fomos crescendo. E aí, quando a Lu comenta, né, dessa questão de, às vezes eu gasto a minha hora muito na execução, talvez é a hora em que eu já tô mesmo pronta para dar o salto ali. Tô vendo que o meu negócio tá pedindo equipe. É essa hora que, né, Rebeca, não sei se faz sentido aí. Qual que é a hora de crescer com o seu negócio? É a hora de que você percebe que você tá tendo retorno, tem demanda e você não tá conseguindo fazer tudo sozinho. Então, tem condições de colocar mais gente, de terceirizar. É importante terceirizar também para crescer, né? Senão você chega no limite. Eu consigo fazer X atendimentos por mês. Eu consigo produzir X peças por mês. Chegou num limite ali, não, mas tem demanda, tem mercado, tô tendo lucro. O negócio é viável. Vou treinar alguém pra fazer parte do meu trabalho comigo aqui e me aliviar um pouco pra eu focar em outras coisas Essa também. coisa da equipe, eu ainda tenho um bloqueio muito grande, sabe, gente? Porque, na verdade, eu já tive uma equipe com 12 pessoas.
de prestador. Então, a minha clínica era bem grande antes. Só que eu sofri muita frustração, porque a pessoa entrava, ficava um tempinho, saía. Todo aquele trabalho que eu tinha de preparar, de fazer tudo aquilo, eu acabava perdendo. Então, eu optei por não ter equipe, né? Que faça o mesmo serviço que eu. Hoje, já estou começando a adaptar. Eu já contratei essa menina, que é assessora. Eu quero ver uma pessoa, ela que... uma para fazer marketing, que seja. Já tive administradora, já tive tudo. Só que foi frustrante para mim, porque eu fiz escolhas erradas, não soube me impor também como chefe, como líder. E... O treinamento, não tinha uma cultura da empresa. Então, eu acho que Exatamente. era uma outra Lu, talvez assim, até uma sugestão, né? Sim, de claro. possibilidades aí, se fizer sentido. Aquela Lu não é a Lu de hoje. Então, aquela também, você aprendeu muito com ela. Nossa! E hoje, se eu vou começar, né, um negócio, eu já tenho que instituir, a primeira coisa, instituir a cultura da empresa. Isso é algo que a gente pode fazer um podcast sobre esse assunto, né, que é um tema muito extenso. E ser totalmente diferente agora, né. Ô, Leila, eu quero saber de você aqui para finalizar. O que é, se você pudesse deixar uma mensagem para quem sonha em empreender ou para quem empreende e ainda não tem liberdade financeira, né? Ou tá naquele lugar de achar que não é para mim, será que é para mim? Qual que é a mensagem aí, pessoal da transição de carreira? O que você quer deixar? Acho que toda transição, ela é para você chegar, né? Para você, enfim, fazer essa transição, acho que você precisa passar por um autoconhecimento. Eu acho que isso é fundamental, foi fundamental para mim. Quando eu me conectei comigo, quando eu comecei a descobrir quem realmente era a Leila. Então, e é interessante porque tem a ver com a minha essência. Então, acho que a nossa paixão, ela vai surgir aí de alguma coisa que já está aí dentro de você, né? Eu acho que, claro que pode se aprender coisas novas, mas eu acho que, sabe, tem a ver, porque eu acho que é tão importante a gente saber qual que é a nossa missão, por que a gente veio nesse mundo, né? Eu acho que está tudo ligado. Então, quando a gente sabe por que a gente veio, qual que é o nosso propósito, né? Qual que é a nossa missão, o nosso trabalho, ele pode entrar aí dentro. E eu acredito que você pode viver assim, todos os dias motivada, todos os dias cumprindo a sua missão, cumprindo o seu propósito, né? Porque isso é maravilhoso. Acho que é o sonho de todas as pessoas, né? É acordar todos os dias assim, nossa, hoje eu vou cumprir minha missão. Yes, cumpri minha missão. Amanhã, sabe? Não precisa de ninguém te motivar, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu vivo assim. Eu sou a minha motivação. Eu não preciso de roubar a motivação de ninguém, porque eu tenho a minha motivação. E é difícil, né? Porque às vezes você fala assim, hoje eu vou fazer tudo de novo. Vou fazer tudo de novo, vou inspirar mulheres, vou cuidar de mulheres, vou deixar casas perfumadas. Então, eu quero deixar isso para você. Descubra quem você é, que você vai longe. Muito bem. E eu quero até puxar um gancho que a Leila falou, é bem verdade. Essa semana eu tava faxinando minha casa, né? Marido tá fora, a gente aproveitou a arrumar as coisas. E eu achei o álbum da minha formatura. Eu até postei no Instagram hoje, que eu fiz justamente essa reflexão que você acabou de falar. De como as coisas mudaram quando eu me descobri e não é isso que eu quero fazer, é esse meu propósito. E como é diferente você empreender quando você faz com propósito, né? O que você realmente ama, o que você tem vontade, você gosta e você vê resultado naquilo. Eu acho que essa lição que a Leila deixou aqui é muito bonita para todas as empreendedoras que estão assistindo a gente nesse momento, que você imprime a sua identidade no seu negócio quando você descobre o que você realmente gosta de fazer, né? Nossa, muito bacana. Com certeza. E Você tem brilho nos olhos. Exatamente. é totalmente diferente, né? E, Leila, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Sim, no meu Instagram é Semijoias Leila Diane. Você vai se apaixonar pelas peças, viu? Com certeza, vai mesmo. São lindas. E a São maior lindas. novidade do momento é que Aromas Leila Diane agora é Le Petit Parfum. Nossa! Ficou lindo Marca também. nova, nome novo, né? Depois de 8 anos aí. Você já fez Instagram novo? Ela só fez Eu só fiz a transição. Então é lepetit.parfum. Tá. Então nós estamos aí vivendo esse momento, super felizes, né? Com outras coisas já, porque depois Por que que eu... você decidiu mudar o nome? Na verdade, porque eu queria que fosse uma marca... Que não ficasse tão Sabe? presa à sua pessoa. Exatamente, Até mesmo né? que a outra já pra não ficar uma confusão, né? Então, assim, a seguir cenas dos próximos capítulos.
Fiquem bom, ligados que que bom. vocês vão... Vai ter novidade. Muitas. Vai ter novidade no Muitas. Le Petit. Muitas. E você, Rê, como que as pessoas te acham nas redes sociais? As pessoas me acham no @BecaRenova, Beca com 2 Cs. E tô lá falando um pouquinho sobre finanças e gestão financeira para pequenos negócios. Tem aí conteúdo toda quarta. Por enquanto não, porque eu tô fazendo uma coisa especial que eu vou lançar em breve, mas vai voltar as Vai aulas voltar, de quarta, vai com voltar. certeza, porque eram muito boas as trocas. Mas tem bastante live lá, fica salva, Tem, né? ficam todas Vão salvas. lá, quem gostou do conteúdo da Eu Rebeca. acho que eu vi o negócio da ficha. Foi você que fez a live? Foi. Não, eu falei assim, eu escutei isso, mas eu não tinha me atinado. Então tem lá o assunto. Tem lá E o você, assunto. Lu, como as pessoas te acham nas redes sociais? Lu Azevedo PMU, tá? E lá tá todas as minhas informações sobre as minhas técnicas e todos os cursos O também. que você vende nesse Instagram? No meu Instagram tá todos os procedimentos voltados para micropigmentação e estética facial personalizada. Por que personalizada? Porque cada pessoa é única. Então, cada pele tem uma necessidade e nós fazemos a avaliação e definimos o tratamento ideal para cada pessoa. E dá curso, mentoria? Mentorias e cursos Traz voltados para a esse pessoa nicho. amada em 7 dias. Ó, e acho vaga na Rua Nova. Acha mesmo. Gente, toda vez. É a sorte da Lu. Pessoal, vai ter vaga ali. Pode vir. Aí eu falo, Lu, reza aí. Lu, põe energia pra ter vaga. E sempre tem. A pessoa tá saindo na hora, é verdade. Eu também, viu? Então, olha, nós temos alguma coisa em comum aqui. Olha lá. Vou começar a dar carona pra vocês. Né? Pode dar. Então, e eu, da última vez a Lu não veio, eu dei 7 voltas. Olha Tive aqui. que estacionar em frente à Eu casa sou Jorge. sorte da Larissa. Eu parei aqui em frente, o Val da Sara, aqui embaixo. Eu sou... Ah, não. Aí é muita humilhação, viu? Eu sou o trevinho da quinta da Larissa. Ah, é uma delícia aqui fazer podcast com vocês, né? É muito gostoso ver o crescimento de vocês aqui. É uma delícia sentar aqui e assistir, fazer parte. Vocês me encontram lá no @lá.analista ou no @marketplace.empreendedoras. Essas 3 maravilhas estão no Marketplace também. Com certeza. Então, vão lá Agora também estamos no, lá. no Estamos perfil do todas. Marketplace, Sim. dentro do Instagram. Também temos um site com informações, né? Que é o laanalista.com.br /marketplace, que aí você vai ver com mais detalhes, ver foto, ver tudo. Tem o link para falar com elas, que é muito legal também. E eu vou deixar aqui uma pulguinha para o nosso próximo encontro. Contratar para crescer ou crescer para contratar? Esse assunto é E bem aí? interessante. E aí? Não sei. Ai, eu não tô dando conta, então só vou até aqui. Ou, não, vou contratar, mas não tenho dinheiro pra pagar, tenho medo. E aí, o que eu faço? É o ovo ou a galinha? Quem vem primeiro? Ótimo. Venha na próxima quarta, estaremos aqui novamente. Quinta-feira. Quinta, desculpa, gente, é porque Quinta. quarta é até feriado, né? Quinta-feira que vem, nesse mesmo bate-lugar aqui na Max FM, E junto com o Zé. junto com o nosso querido Ah, Zé. Zé, nosso parceirinho. Gente, a gente também está no YouTube, né? Empreendedoras no Ar e no Spotify. Se você gosta de lavar uma louça escutando essas vozes aqui maravilhosas, ó. Eu adoro. Eu não lavo uma louça. Eu não lavo a louça, tá, gente? Só finge que eu lavo a louça aqui, ó. Aqui, meu fingimento. Isso aqui é o maço de louça que eu lavei essa semana. Mas toma banho. Eu só dirijo escutando podcast. Quem gosta de uma companhia aí, vão lá escutar a gente, dá 5 estrelas, manda pro amigo, pra aquela amiga que tá lá com dificuldade lá, pra inimiga, pra sogra, manda pra todo mundo, que vai ser uma delícia ter empreendedoras aí na casa de vocês. E até a próxima. E gratidão, meninas. Muito obrigada, Como sempre. adorei o convite. Obrigada. Muito obrigada, voltem sempre. Voltaremos. Obrigada. Até a próxima. É. Tchau, tchau.